Saudações a todos, sou o Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema bastante complicado, que é a posição de babalaôs e de escolas de Fá que dão o cargo, a posição de Anifá para mulheres, enquanto que isso não existe suporte em Ifá e em toda a teologia para que isso possa acontecer. É sobre esse assunto que eu vou falar. Quem quiser, está interessado no tema, quiser entender a verdade, espere até o final. Bom, o objetivo desse vídeo não é falar única e exclusivamente sobre a questão de Anifá. É usar essa questão para falar sobre a questão do poder feminino em Ifá. Essa questão do poder feminino é muito importante. Eu fiz um livro específico para falar sobre o poder da mulher, sobre a importância do poder da mulher em Ifá e como é que isso se faz parte do equilíbrio teológico da religião, como é que isso compõe a vida de Ifá, a vida do Babalaô, visto a questão de que Ifá é um culto masculino, que as iniciações, as constelações são feitas para homens, e que existe, só que existe a questão do poder da mulher envolvida em tudo aquilo que o Babalaô faz. Então, para esse assunto, eu escrevi um livro inteiro. Esse livro está aparecendo para vocês aí. Ele está à venda na Amazon. O valor é muito pequeno, é um valor bem pequeno, são R$20. As pessoas que tiverem aquela assinatura do Kindle Unlimited podem, inclusive, ler o livro está aberto a isso, tá? E esse livro que eu fiz, ele dedica essas páginas, todo esse conteúdo a isso, a análise do poder feminino dentro da religião, e como isso passa por dentro de Fá e da vida do Babalaô, tá certo? Então, não consigo, em um vídeo de 20 minutos, resumir tudo que está no livro. E eu vou, então, falar sobre um ponto específico dessa questão que está envolvida aqui, ponto muito popular, que é a questão de Anifá, tá certo? Por isso que eu estou falando. Bom, para quem não sabe, quando eu falo de Amazon e tal, né? www.amazon.com.br é um site público de compra de um montão de coisa, inclusive de livros, começou como livro. E o Kindle é isso aqui, né? O Kindle é um livro eletrônico, como esse que está aqui, tá certo, né? Esse aqui está com a capinha, você abre aqui dentro, o seu conteúdo, você lê os livros aqui, ele foi feito para você ler livro no sol, né? Um fundo especial, isso aqui não é uma tela de LED. Você pode ler no sol, na escuridão, pode ler em qualquer lugar, tem iluminação própria, tem fundo preto, muda o fundo. Então é um equipamento que só é usado para ler livro. Quem não tem muito interessante, os livros são mais baratos de comprar e você fica com ele todos armazenados aqui. Qualquer momento você pode pegar um livro para ler, está colocado aqui. Então, para quem não sabe, isso aqui é um tipo de Kindle. Tem outros Kindles um pouquinho menores, vários modelos, você consegue sempre achar um que é mais adequado a você, tá? Isso aqui, então, isso é um Kindle. Bom, indo à questão do tema que eu me propus, né? Eu tenho certeza que esse tema é muito impopular, né? Porque o que eu vou falar aqui é o que hoje eu digo o seguinte: existem algumas verdades nessa religião que não interessam mais a ninguém, tá certo? Né? Então, tem um grupo muito grande de pessoas que não quer saber mais qual é a verdade. Tem pessoas que não querem mais saber qual é a teologia envolvida. Tem pessoas que não querem saber se aquilo lá tem ou não suporte. O que eu vou falar aqui é um assunto basicamente indigesto, tá certo? E que as pessoas não querem. Só quem quer são as pessoas que estão consumindo, né? Que vão pagar por uma coisa que não vão receber. Mas você vê, as pessoas que vendem esse tipo de coisa, né? Que vendem iniciações ou consagrações, não sei o nome que eles dão, com pessoas sem Anifá. E aquelas pessoas que compraram isso, esses dois grupos não se interessam por esse assunto. O primeiro, porque contraria aquilo que ele está vendendo, tá certo? O segundo, porque pagou caro aquilo, tá certo? E não quer que aquilo dela seja, que ela pagou tão caro, vire cinza. Então não interessa, ou seja, os dois grupos deveriam ser mais interessados, os grupos não querem. Então só sobra o grupo das pessoas que ainda não foram ludibriadas por esse tipo de coisa. Então realmente este aqui é um assunto muito ruim, muito impopular, pouca gente vai querer ver, tá? Mas enfim, eu não posso chegar e deixar de falar, porque é um assunto bastante importante, né? Porque quando a gente fala de Fá. E eu vou falar agora. Bom, como eu sempre falo, tudo que eu falo aqui são coisas que eu invento, né? Eu não tenho imaginação criativa para ficar contando coisas, falando bobagens aqui. O que eu falo são coisas que estão na religião, que estão descritas, que têm versos, ou que estão documentados com vários pesquisadores com moralidade. O que eu falo, eu mostro, né? Eu gosto de fazer aquela coisa, né? Você mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta, tá certo, né? Tem que ser as três coisas.
Enfim, então vamos nisso, lá, começando já tarde, né? 4 minutos já de introdução. Então vamos ao que interessa. Ifá é um culto masculino, as pessoas têm que entender isso, um culto, assim como na religião existem outros cultos que são femininos, tá certo? Isso aqui é religião, isso aqui não é sociedade. A sociedade é um lugar que você pode escolher, não, gênero, todo mundo igual, tem que ter direitos igual, beleza. Aqui, e religião nunca foi isso. Religião existe especializações, inclusive existe especialização baseada em dogmas, baseada em teologia, baseada em questões que envolvem o supernatural, energias, manipulação dessas energias. Isso tudo tem uma base, uma explicação para isso. Não é só porque o cara quer ou não quer fazer. E as pessoas não podem ignorar e querer tratar religião como se fosse a sociedade laica, não é? Assim como a religião tem que respeitar a sociedade laica, a sociedade laica tem que respeitar a religião, tá? Então o Ifá é um culto masculino, a primeira coisa que a gente sentir é um culto onde só tem homens. E tem motivo para isso, tá certo, né? Mas, só que tem o seguinte, o poder do Babalaô, ele é originado da mulher. Olha que coisa inclusive, você tem um culto onde tem um homem fazendo ação, a parte da energia masculina, que é fazer, realizar, e você tem o outro lado, a mulher, o que é a fonte do poder, o axé. Essa ideia está perfeitamente adequada à ideia dessa religião, que é a questão da dualidade e do equilíbrio. A dualidade masculina e feminina ali que estão juntando, e o equilíbrio, de juntar essas duas coisas para que essas coisas funcionem. Eu já disse para vocês que equilíbrio, se não é a coisa mais importante, para mim é a base do que norteia quase tudo que se fala, o que é feito nessa religião. Tem que haver equilíbrio, tá certo? Né? Defina a sua religião com uma palavra, equilíbrio. Né? Algumas pessoas podem usar as palavras, a minha é essa, equilíbrio. Olha só, eu não inventei essa palavra. Eu ouvi essa definição de um teólogo, um babalaô, alguém que, um pesquisador. Aí depois aquilo foi fomentando, disse, cara, como isso está certo, como essa definição está certa. Bom, mas qual é a base disso tudo? A base é o seguinte, foi a mulher que recebeu, a divindade, uma divindade feminina, que recebeu de Olodumare o poder do axé, o poder máximo, tá certo, né? E recebeu o poder de ser o transporte do axé entre Orun e Aie. Eu já falei sobre, não sei se foi, existe uma separação dimensional entre Orun e Aie, tem livros meus. Esse livro, se não tem no livro da mulher, vai ter no livro do Ebe Orun, e vai ter um outro que eu vou falar. Existe uma separação dimensional entre Orun e Aie, existem elementos para junção. A mulher é quem faz essa junção e eu vou falar logo assim. Só que antes de falar isso, eu vou ler aqui, lamento, vou ter que ler aqui durante alguns minutos, o verso de Ossameji, onde está escrito isso, para vocês verem que eu não estou inventando, vou contar a historinha, vou dar uma lida ali na linguagem da tradução desse verso e vou mostrar para vocês. Esse verso foi capturado por Verger, é um verso dele, que mostra como a mulher recebe esse poder, tá certo? Então presta atenção. Então, o verso, ele diz assim, Ifá é consultado para Odu. Odu, nesse caso aqui, não são os Odu, é o nome da mulher, é o nome da divindade feminina, chama-se Odu. No dia que ela vem para Orun, vem do Orun para o Aie. Ifá é consultado também para o Barixá, no dia que ele vem do Orun para o Aie. Ifá também é consultado para Ogum, no dia que ele vem do Orun para o Aie. Os três chegam, entre eles somente Odu é mulher. Definição do verso. Odu diz, Tu Olodumare, ela diz assim, vão eles no Aie. Ela diz, quando chegarem lá, como ficará? Então ela está questionando para saber o seguinte, quais são os papéis que eles vão exercer lá. Ele diz, tudo o que eles quiserem fazer, então, ele diz, ele, Olodumare, lhes dará o poder e então tudo ficará bem. Essa decisão é interessante, né? Eu já falo sobre isso, aqui está se repetindo. Olodumare manda os orixás e dá o poder a eles, tá? Ogum caminha na dianteira. Quando Ogum caminha na frente dele, o Barixá segue. Quando o Barixá segue, Odu vem após. Quando Odu vem após, ela volta atrás. Ela diz, tu, Olodum, ela diz. Aí para onde eles assim vão? Ele diz Ogum. Ela diz, tem o poder dos combates, é Ogum. Ela diz, ele tem um sabre, ele tem um fuzil. Ela diz, ele tem todas as coisas para fazer a guerra. Ela diz, o Barixá, esse aqui é então o diálogo dela com o Olodumare. Ela diz, o Barixá diz que tem o poder. Ela diz, com o poder que ele tem, ele faz tudo o que quiser. Ela diz, é a mulher entre eles, ela é Odu. Ela diz, que poder é o seu? Ela está questionando o Olodumare. O Olodumare diz, qual é o teu poder? Respondendo, ele diz, tu serás chamadas para sempre mãe deles. Ele diz, porque quando todos os três partisses, ele diz, tu, a única mulher, retornaste. Ela diz, a ti, esta mulher, é dado o poder que faz dela a mãe deles. Ele diz, tu susterás a terra. O Olodumare lhe
confere este poder. E ao lhe conferir o poder, ele lhe confere o poder do pássaro. Ele lhe dá o poder de Eleé, então ela se torna a Eleé, proprietária do pássaro. Quando ele lhe deu o poder de Eleé, o Udumare diz, está bem. Ela diz, esta cabaça de Eleé que ela lhe deu, ele diz, conhecerá o seu emprego no Aê, está perguntando a ela. Ela diz que ela conhece o seu emprego no Aê. Odu diz, ela o conhecerá. Ela recebe o pássaro de Olodumare. Então ela recebe o poder que ela estará com ele. Então ela tem o poder e o pássaro é o que faz o poder dele. Ela parte. Ela está em iminência de partir. Olodumare a chama para que ela volte novamente. Ele diz, está bem. Ela diz, retorna. Ele diz, tu, Odu. Ele diz, retorna. Ele diz, quando ela chegar à terra, ele diz, como irás utilizar teus pássaros e as forças que ele lhe deu? As forças que o pássaro lhe dá. Como irá utilizá-los? Odu diz, todos aqueles que não lhe tiverem dado ouvidos, ela diz, ela os combaterá com os pássaros. Ela diz, aqueles que não vierem pedir-lhe uma indicação, que assim fizeram, que não ouvirem tudo aquilo que ela disser, ela diz, ela os combaterá. Ela diz, aquele que dela se aproximar para pedir e ter dinheiro, ela diz que ela lhe dará. Ela diz, aquele que lhe pedir para gerar, ela diz, ela concederá. Ela diz, se tivesse dado dinheiro a alguém e se em seguida ele se mostrasse impertinente para com ela diz que o tomaria de volta. Ela diz, se tivesse dado um filho a uma pessoa e em seguida ela se mostrasse impertinente para ela diz, o tomaria de volta. Ela diz, tudo aquilo que se fizer por alguém, se em seguida ele se mostrar impertinente para com ela diz que o tomaria de volta. O Olodumare diz, está bem. Ele diz, nada mal. Ele diz, utiliza o poder com calma, o poder que lhe te conferir. Se ela utilizasse com violência, ele o tomaria de volta de todos os homens que te seguirão. Faço de ti a mãe deles. Toda coisa que agradar-lhes fazer é coisa que deverão anunciar-se a ti, Odu. A partir então, Olodumare conferiu poder à mulher, para que então recebeu o poder, se chamava Odu. Ele dá às mulheres o poder de dizer tudo aquilo que lhes agradar. Sozinho, o homem nada poderá fazer na ausência da mulher. Então, este é o conteúdo original do verso Samiji, que define o momento onde Olodumare dá para a mulher o poder máximo do axé e cria aqui o conceito de mal teológico. Olha só, a gente falar sobre esse verso aqui, tem várias coisas para puxar de interpretação e de significado. Esse verso é um verso muito complexo, como todos os versos de Odu Meiji que tem, né, como eu gosto deles, né? Mas eu tô aqui pegando apenas um, assim, como eu falei, a gente podia discutir um monte de outras coisas aqui, dá para ficar 3 horas discutindo ele. Mas eu estou me atendo a uma questão só. Veja, Olodumare deu ao Odu o poder, ela virou a mãe, virou a cabaça, e ela, a portadora do axé de Olodumare, e diz que os homens nada poderão fazer. Assume-se esse verso, que eu teria aqui, mas não vou ler, porque existe um vídeo aqui que eu comento sobre isso, e para isso vocês podem chegar, e deixa eu estou acertando aqui, eu já vou olhar para vocês, que pode ajustar, que é o verso de Oxatuá, onde também é uma outra versão, ou seja, existem versos que falam, são versões diferentes sobre os mesmos eventos, que dão um contexto um pouco diferente, tem uma semântica lá um pouco diferente para você entender. No verso Oxatuá acontece quase a mesma coisa, né? Vão todos os 15 orixá, Oxum é a 16ª, os orixás aborrecem ela, Oxum sozinha desfaz tudo aquilo que os orixás conseguiam fazer, nada funcionava mais, porque ela era a possuidora do axé, do poder, né? Ela era a possuidora do axé, do poder, então ela conseguia desfazer tudo que os outros faziam, e eles têm que ir ao Olodumare, foram ao Olodumare, quando chegou lá, o Olodumare disse, o problema é que a Exu, né, falou, olha, eles estão fazendo as coisas lá e não estão pedindo ajuda de Oxum. Ele diz, ó, se eu fosse vocês, eu peço ajuda a elas, porque se você não pedir a ela, vocês não vão conseguir fazer nada. Isso está no Oxatuá, eu tenho um vídeo aqui só sobre isso, eu tenho texto no blog explorando isso. Então vamos juntar, aí é que tem que fazer, né? A pessoa em Fá, ela tem que entender o contexto inteiro, não basta, né, você ficar pé coisa, eu vou ler o Omodu. A primeira coisa que eu sou contra é ler o Omodu. O Omodu não é para pessoas fora de Fá, somente o Wolaô. A gente fala sobre o Odu Meiji, que é o conhecimento que todos têm acesso, tá? Então,
Só que você tem um contexto geral, você tem que sair procurando as coisas, né, em vários lugares para você juntar. Então essa questão do poder da mulher começa aqui e vai continuar no próximo verso que eu vou falar, que é o fato de Olodumare ter dado para a mulher e não para os homens. Deu para os homens a capacidade de realizar. Os homens são as pessoas que têm a ação, na forma de, no caso de Oxalá aqui, de Ogum, e a mulher foi a que recebeu o poder de ser a mãe, tá certo? De ser o repositório. Aí junta com mais uma definição que eu vou falar para vocês aqui agora, que é a seguinte: o útero, né? O útero é tudo significado metafísico. O útero, na verdade, é essa cabaça que Olodumare deu, é o útero. Isso está descrito em um outro lugar, eu não vou fazer um vídeo curto, nos livros tem essa explicação, tá certo, né? E no meu texto eu tenho as explicações. Mas essa cabaça é o útero. Então o útero é essa cabaça de axé, que é justamente o útero, que é a ponte entre Orun e o Aie. Então tudo que vem do Orun para Aie vem através do útero, assim como também vem o axé lá, tá certo? Então o útero da mulher é um verdadeiro portal Orun-Aie, tá? Isso tá, essas definições, juntando essas informações, as definições estão em Ofum Meji, de novo. Você vai, modula, lê, entende, interpreta. Em Ofum Meji tem a informação mais importante, que é o seguinte, que outra coisa que tem, mas e o pássaro? O pássaro é o seguinte, são as emoções humanas, porque a gente tem que lembrar também lá em Ofum Meji, quando a Jé veio para o mundo, ela não conseguia passar as barreiras entre o Orun e Aie. Aí ela teve que ir dentro de Olodumare, trouxe lá dentro dele, e Olodumare entra no estômago dele, nas entranhas, e a Jé vem, e depois não quis sair. Então é o seguinte, a Jé, ela não tem divindade e não tem nada, e ela sai de conta de dentro da gente, novamente, visão metafórica, a gente tem que entender as metáforas aqui, tá certo? Então, o pássaro, quando a mulher deseja uma coisa, é isso, o pássaro é essas emoções, essa coisa humana, desejo que sai da pessoa e vai procurar o destino. Então, tanto que a Jé, no caso de a Jé não precisa fazer trabalhinho, não precisa fazer oferenda, não precisa fazer nada. Basta ela pensar, falar, desejar, essa coisa vai se manifestar através do pássaro que está lá. E onde é a sede desse poder do pássaro? É o útero, voltando à ponta aqui, estou falando, é o útero da mulher, tá certo? E voltando ao que eu falei de Ofum Meji, o útero é o seguinte, enquanto a mulher é fértil, o útero tem a posse da mulher, é o útero que controla a mulher, tá certo, né? E somente quando a mulher fica estéril, novamente, está em Ofum Meji, fica estéril, que ela perde, que o útero perde essa capacidade de ser o elemento, que aí tem uma definição muito interessante, que ela deixa de ser mulher e se torna uma outra coisa, tá certo? Então, ele diz, essa outra coisa não diz que se torna um homem, mas se torna uma outra coisa que não é a mulher, que não é mais aquela Odu que tem negócio. Então, nessa hora, a mulher, ela passa a controlar o corpo dela, tá certo, né? E nessa hora, ela passa a ter a capacidade de fazer coisas ou receber coisas que, por exemplo, os homens podem receber, porque os homens têm o controle do corpo lá. Então, enquanto a mulher é fértil, essa parte não é do controle mais dela, essa parte está fora do controle dela. Como eu falei, o útero controla ela. E no caso do útero, eu vou falar só essa última coisa para encerrar esse vídeo, tá? Esse vídeo vai ter uma continuação, esse assunto continua, não dá para fazer todos os longos, né? Eu vou falar. E no caso do útero é uma coisa muito complicada, existem outros mistérios que cercam tanto o útero como a menstruação, tá certo? A menstruação, ela é descrita em dois Odus, Odi Meji e Osun Meji, tá certo? A questão da menstruação, que é chamada memória de Adé, tá? A placenta que protege o útero, né? É o segredo da vida, ela é descrita em Oturupum Meji, que fala sobre a placenta, tá? Então, existem, assim, esses fatos todos são muito bem documentados, são muito bem explorados dentro de vários Odus, que você tem que ir juntando as coisas para chegar e formar o seu conhecimento, tá certo, né? Então, só um minuto, só um momento. Bom, e por que eu estou falando isso tudo aqui agora, se eu para ele falar? Porque eu não tenho como começar a falar a parte que interessa agora, que é a próxima parte que eu vou falar. Agora sim vou falar sobre Anifá, que é a parte seguinte, que vai estar na parte 2 desse vídeo, tá certo? Não tinha sem primeiro fazer esse preâmbulo, falando sobre a diferença entre homem e mulher, como são diferentes e por que a mulher é diferente, e por que poderes a mulher deu que os homens não receberam, tá certo? Então isso é uma coisa que caracteriza demais o poder feminino, e o poder feminino tem uma expressão muito grande na religião, na sociedade, de forma geral. Falar sobre a mulher na sociedade ou na religião, é tema para um livro que foi lá, esse livro que eu falei do poder feminino, aborda também um pedaço. Eu poderia ter mais coisa para falar quando fosse falar sobre a sociedade toda, mas está quase todo lá. Então não consigo resumir um livro em 19 minutos, tá certo? Então, se querem mais informações sobre essa parte de introdução que eu fiz aqui,
procure um livro, o livro vai ter informação detalhada, com mitos, história, sobre tudo lá, tá certo? Eu resumi aqui para dizer o seguinte, cara, antes de eu falar da parte 12 de Anifá, vamos ter em mente este contexto que eu falei aqui para vocês, tá certo, né? Agora, feito essa preleção, agora eu posso falar sobre Anifá. E é o que eu vou fazer na parte 2 desse vídeo.